Provérbios capítulo 3, verso 5 em diante, nós estamos falando sobre a presença de Deus na palavra, no culto, na vida. E diz aqui a palavra de Deus aqui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quantos pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos já pela tua presença. O Senhor já está aqui nesse lugar e nós te adoramos, Senhor. E nós cremos que esse momento é um encontro nosso contigo, da teu povo, Senhor, da tua noiva que está nesse lugar. Abençoa a tua palavra aqui, que sejamos realmente chocados por ela, tocados por ela, realmente transformados pela tua palavra. Abençoa aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos ou viajando. Também estende a tua mão sobre a vida dos nossos irmãos e que eles possam sentir a tua presença onde estiverem ouvindo essa mensagem, em o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Pode sentar. Glória ao Senhor. Nós temos aqui uma palavra de Deus tão forte para nós, dizendo a respeito da presença do Senhor. E de maneira especial hoje eu quero falar sobre o lado prático da presença. Como que você coloca essa presença no seu dia a dia, não é? Como que isso acontece para você aí no lado prático, no teu levantar, quando você vai no trabalho, enfim. Como é que isso vai para a tua vida do lado prático? Como é que isso mexe com você no seu dia a dia, né? Eu não tenho certeza quando que aconteceu, mas aconteceu da Igreja de Jesus Cristo substituir a presença dele por um programa. Em algum momento da história, nós nos sentimos distantes ou, enfim, a ponto de trocarmos a presença dele, a glória dele, a unção dele, por um programa, não é? E nós somos bons às vezes nos programas, a gente inventa coisas boas, somos atraentes às pessoas, as pessoas até gostam dos nossos programas, e o programa bom não tem nada de ruim, ele acaba sendo bom, porém, em algum momento da história, nós trocamos para valer a presença de Deus pelo programa. Também trocamos a adoração viva, como nós provamos agora, de pouco, não é? Por algumas musiquinhas cantadas no culto, e nos incentivamos a cantá-las, né? Ou então a palavra viva, uma palavra forte, uma palavra que transformava, um testemunho, por algumas palavras bonitas, até inteligentes e até engraçadas. Tem sermões que você ri muito, mas segunda-feira nada mudou em sua vida. Sermões que às vezes são engraçados, que você olha para a direita, para a esquerda e diz: uau, que sermão empolgante! E no final, se alguém perguntar sobre o que o pastor falou, você já não lembra de mais nada, porque foi empolgante, mas não mexeu. Foi empolgante, mas não transformou. Foi empolgante, mas não aconteceu nada com você. Você sai dizendo: puxa, pastor, que palavra linda, hein? Tudo bem, filho, o que transformou? O que mexeu? Não, nada, pastor, só foi bonita. Então, para pouco aproveitou esse sermão, porque nada mexeu. Não me entenda mal, eu não quero dizer que sermões, palavras bonitas ou engraçadas, né? A gente ontem estava pregando com jovens, a gente ri, ou aqui mesmo a gente dá risada, mas eu quero dizer que a risada ou o choro não significa muita coisa se não houver mudança, se não houver um choque dentro de nós, se a palavra viva não penetrar no nosso coração, se o culto não for um culto a Deus, se não mexer de fato com a gente, se a gente não sair para aquela porta e dizer que nunca mais eu quero ser do jeito que eu estava aqui antes do culto, eu não quero mais continuar sendo a mesma pessoa. Esse é o fato em que a gente vê em toda a Bíblia. Por exemplo, em Israel
Israel, a história de Israel do Antigo Testamento é uma história de um povo que 12 tribos, não é? Que venceram, tudo aquilo que eles batalharam, eles realmente venceram muito, principalmente no início da sua história, com Moisés, não é? No tabernáculo, e ali eles tinham 12 tribos ao redor, mas não de um programa, eles ficavam ao redor da presença, a unção vinha, a glória vinha, o poder de Deus vinha, isso é tão gostoso. Quando a glória vem, quando a arca da aliança era inflamada pela presença do Senhor, era o centro absoluto da nação. Eles não iam até aquele lugar para se encontrar com Deus morto, nem com Deus qualquer de alguma religiosidade. Eles iam àquele lugar porque eles acreditavam, eles viam, eles sentiam, havia um poder, havia uma unção, havia uma glória. Eu quero realmente vir para um culto dizer, aleluia, o que é que Deus vai fazer hoje aqui nesse lugar? Aleluia, o que Deus vai fazer? Como é que Deus vai se movimentar? Quem Deus vai encher do seu espírito? A presença física na Bíblia nunca deveria estar no lugar da palavra viva, da palavra ungida, não é? Espírito Santo, a presença física da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é importante, mas só a presença da Bíblia não é suficiente, ela tem que ter o Espírito Santo. Assim também não pode ser só o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos sempre julgar pela palavra. Então nós temos que juntar a palavra e o Espírito no culto, temos que juntar as duas coisas. O programa é legal, é gostoso, mas temos que juntar junto com a glória do Senhor. Amém, queridos? Dizem que 95% do culto da igreja primitiva era da presença de Cristo no meio deles. Eles não tinham Bíblia, gente. O Novo Testamento, os rolos e pergaminhos e papiros eram muito pesados. Se você tivesse um pedacinho da Bíblia, olha, eu escutei o que Jesus falou aqui, eu escrevi, o apóstolo Paulo mandou para mim aqui, olha que legal. Então você tinha um pedacinho da Bíblia, você não tinha todos os livros. Então, quando eles se sentavam com aquele pedacinho, e um começava a contar e diz, mas rapaz, eu estava naquele dia que Jesus curou os 10 leprosos. E aí de repente a fé deles começava a se encher, e aí tinha um leproso no meio deles, será que Jesus me cura hoje? Olha, eu acho que sim, vamos ver. E aí eles se juntavam, era assim, eles não tinham tanto drama como nós. Graças a Deus, hoje podemos inclusive ter, né? A gente tem a Bíblia toda, não é? A gente tem as coisas, a palma da nossa mão. Então eles se juntavam ao redor da palavra, de uma maneira, eu acredito até muito simples, mas eles tinham o coração voltado. Eles criam que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a glória de Deus vai estar no meio deles. Eles criam na unção, eles criam no poder, eles criam na glória presente, eles criam que Jesus estava com eles naquele lugar, embora ausente fisicamente. Alguém já disse que se tirasse a presença do culto, a presença de Deus do culto da igreja primitiva, sobrava 5%, cumprimento, um abraço, algum aviso onde ia ser a próxima reunião. Mas se tirar o Espírito Santo do culto hoje, tem muita igreja que talvez continue, porque não tem o Espírito Santo, não tem um culto avivado, não tem um louvor que mexa, não tem uma palavra que transforme, já está tudo certinho, todo mundo continua na sua atividade, quando na realidade a presença é o que faz a diferença no culto. Como você pode dizer amém a essa palavra? Na verdade, não é? A presença de Deus é algo realmente prático, é algo realmente experimental. Quando você vê na Bíblia o autor da Bíblia, o Criador do céu e da terra, o inspirador de canções, o Deus chamado Emanuel, Deus é chamado Emanuel, que é Deus conosco. O nome Emanuel significa isso, Deus aqui. É Deus conosco, Deus agora, Deus aqui nesse lugar. Então a presença de Deus é real. A presença de Deus nos inspira. A presença de Deus, através de Jesus, Ele nos incentivou a chamar Deus de Pai. Pai é alguém presente, parceiro. Pai, deixa um filho chamar um pai para você ver. Sai capotando, né?
Ainda mais dependendo do grito que a criança dá, rapaz. Eu lembro no início, quando a Johanna acordava de noite, comprou uma câmerazinha daquelas e deixava no volume alto. Ela respirava, você já pulava da cama, assustado. O que aconteceu, né? Pai é meio assim, né? Mãe, não é? Por quê? Porque o filho está chamando, porque realmente há um clamor para que ele venha. Então isso mexe muito com o coração de Deus, e Ele disse para a gente chamar Ele de Pai, para que você o invoque, para que Ele seja real no nosso dia a dia. Então encontrar a presença de Deus é algo experimental, é algo prático. Você pode experimentar, você pode tocar, você pode sentir a glória de Deus. Quantos são felizes por isso? Diga amém. Essa é a glória de Deus, a presença. Olha o texto que nós lemos aqui em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos seus próprios entendimentos. Reconhece-o em todo o teu caminho, Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu vou destacar umas palavras. Primeiro, confia. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Pastor, como é que a gente começa a ser tocado por essa palavra de ter Deus na presença prática? A Bíblia diz, confia no Senhor. Quer dizer, ande junto. Como é que você confia em alguém? Quando você anda junto e tem experiência. Quando você tem uma experiência com uma pessoa, você diz, uau, dá para confiar. Você tem uma experiência com alguém, você diz, esse daqui, não sei não, esse aqui é meio irritado, né? Você começa a ter experiências, e as tuas experiências faz você confiar ou não na pessoa. O que Deus está falando? Confia, tem experiências comigo, vamos andar juntos na minha presença. Depois a Bíblia diz, reconhece-o. Ah, pastor, às vezes não é fácil reconhecer Deus em toda a situação, mas a Bíblia está dizendo, reconhece-o, reconhece em todos, vou repetir isso, todos, mesmo naquele caminho que não parece tão bom para você, mesmo naquela coisa que aconteceu que você não sentiu, puxa, isso não gostei, pastor, mas você reconhece Deus em todos, nos momentos bons e nos momentos que Ele tem que puxar a tua orelha, nos momentos que você está lá, que é puro céu, e nos momentos que Ele te confronta, e que Ele dá uma erguidinha em você, que você fica com os pés aqui dizendo, meu Deus, e agora? Nos momentos em que nós somos desafiados, reconhece com sua intimidade. Na verdade, a Bíblia diz em Gênesis 4:1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, ele teve um filho, quando conheceu Eva. Essa palavra conhecer é a mesma palavra do Salmo, ou seja, a vida é tão íntima, o dia a dia é tão íntimo com Deus, que vai gerar você, vai gerar coisas lindas em você, é a mesma palavra de intimidade, vai gerar propósito, vai gerar vida, reconhece-o, tenha intimidade com Ele, confia, não é? Então você vai ver os milagres do Senhor acontecendo. Reconhece Ele nos teus caminhos, veja Ele nas coisas que acontecem ao teu redor. Ele vai tornar o teu dia melhor, a tua vida melhor, quando você começar a reconhecer o Senhor, a andar e olhar para Ele e dizer, aqui está o Senhor. Está andando por uma situação, você diz, eu estou vendo o Senhor aqui. Mesmo que uma coisa, não, mas eu estou vendo, eu senti que Deus mexeu comigo aqui, eu reconheço Ele, eu vejo Ele, eu sinto Ele, olha, Ele está aqui, Ele me corrigiu, olha aí, Ele me deu uma bronca, é verdade, olha aqui, Ele me abençoou, aqui Ele glorificou o seu nome em mim, olha, eu posso reconhecê-lo. Diz a Bíblia isso, muitos vêm à igreja baseados nas expectativas dos milagres. Eu quero o milagre de Deus, eu quero ver esse Deus agindo com milagres na minha vida, e os milagres são importantes, por isso que Jesus fez. Ele curou, Ele abençoou, Ele ajudou a família. Os milagres são importantíssimos, mas não substitui a presença de Deus. Os milagres são presentes. Agora imagina se a gente dá um presente à nossa filha, um filho, e aí no final você não dá a sua presença.
você perde. Você tem que dar um presente, claro, filho gosta de presente, mas qual é a segunda coisa que o filho geralmente fala depois que ganha um presente legal? É: pai, vem brincar comigo. Ou mãe, vem brincar comigo. Porque o presente é muito bom quando eu tenho a presença. O presente é maravilhoso quando eu tenho a presença. Então diz a palavra aqui, olha, vamos andar juntos da presença do Senhor. Aí a bússola da nossa fé, sim, pode produzir milagres, sim, mas a presença dele é extraordinária, amém? Vamos ver alguma coisa prática. Pastor, como é que eu consigo trazer a presença de Deus na minha vida, no meu dia a dia? Pastor, primeiramente a Bíblia fala sobre isso, fala sobre um arrependimento profundo. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 6, verso 1. Hebreus capítulo 6, verso 1. Amém? Quando estão comigo, digam amém. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Eu fiquei meio confuso com essa frase na minha Bíblia. A minha Bíblia é a ARC, a corrigida, Almeida, revista e corrigida. Aí eu fui para a NVI e eu vi que parece que fez mais sentido. Aí eu coloquei ela aqui também. Atos que conduzem à morte da fé em Deus. Se você começar a levar a sua vida com atitudes e atos que entristecem o Espírito Santo dentro de você, você começa a ter atos que conduzem à morte da tua fé em Deus. Essa parte do versículo mexe muito, porque assim, atos que conduzem à morte da fé em Deus. Se uma pessoa ela não se arrepende de coisas erradas em sua vida, o lixo do seu coração começa a aumentar. E de repente o lixo é tão ruim, e as coisas que a pessoa vai gerando no coração, acumula-se tanto, que ela não percebe mais que a vida dela não tem a presença. Eu escutei um testemunho muito interessante de um senhor, e eu acompanhei a reportagem de um senhor que trabalhava no lixão da cidade. E conforme o rapaz veio fazer a entrevista com ele estava comendo um sanduíche. E o moço ficou muito assustado, disse: senhor, o senhor consegue comer com esse cheiro? Ele disse: que cheiro? Ele disse: esse cheiro. Ele disse: que cheiro? Se a gente começa a deixar as coisas acumularem no nosso coração, você não percebe que a presença foi embora. Você não percebe que a glória, que aquela unção gostosa, aquele negócio gostoso está no seu peito, que foi embora. Aquilo que você sentia no culto, que você entrava no culto e chorava, e dizia: ó Deus, hoje você entra no culto e diz: vai ter café? Ah lá, tem café hoje. Vai ter café? Vai ter lanchinho? Porque a sua preocupação deixa de ser o essencial. A palavra de Deus diz aqui, atos que conduzem à morte da fé, atos que conduzem à morte da sua fé, da fé em Cristo, da fé em Deus. Olha que forte essa frase. Enquanto nosso tecladista está chegando aí, você já mudou em relação ao pecado? Você já mudou a sua vida? Ou você tem pecados tipo ursinho de estimação? Sabe o ursinho de estimação? Que você põe do ladinho da cama, dorme com ele e diz: que bonitinho. Deus diz: qual? O quê? Isso aqui não é, isso não é. Já mudou? Suas mentiras já foram embora? Seus vícios já foram embora? O adultério, você continua cometendo? A pornografia, você fica buscando? A fé sem mudança, aquela fé que não muda, aquela fé que não movimenta, aquela fé que não mexe, aquela fé que não transforma. Já largou isso? Sabe o que é, pastor? Não, eu não quero saber de nada.
Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz: arrependei-vos. Hoje é o tempo de arrepender. Não arrepende, porque a trombeta soará, e o nosso nome tem que estar na boca daquele que nos chamou à salvação. Arrepende-te. Arrepende-te. Ah, não, sabe o que é, pastor? Sabe que a gente é ser humano, né? A gente é ser humano, é verdade. Sabe, pastor, a gente é ser humano e sabe como ser humano é, pastor? A gente erra, é verdade, filho. Eu sei disso, eu também sou ser humano. Mas um ser humano comprometido com Cristo, vê o pecado como um acidente, vê o pecado como um erro, mas não vê o pecado para se dormir com ele. Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu correndo, chorou amargamente, porque o dono do seu coração tinha sido por ele negado 3 vezes. Negou 3 vezes. Então o arrependimento faz parte do coração do cristão. O arrependimento é uma coisa que, se o cristão não tem, e a Bíblia diz que é o Espírito que conduz o arrependimento, é o Espírito que te leva a dizer: hoje eu vou mudar, hoje eu não quero sair daqui da mesma maneira. É Ele que faz isso, Ele não fez. Hoje é a hora de você dizer: meu Deus, entra na minha vida e faz. Sabe por quê? Eu não vou sair para aquela porta cometendo o mesmo adultério, o Senhor vai me ajudar. Eu não vou sair para aquela porta sendo mentiroso, não quero. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério. Quem não confessa o pecado, não vem refrigério, rapaz. O refrigério vem quando você confessa. O refrigério vem quando você vai diante do Senhor e diz: eu sou um pecador, mas Senhor, agora, nessa hora, aviva meu coração, porque eu não quero sair daqui, Senhor, da mesma maneira, não quero. Isso é arrepender. A segunda coisa que diz a Bíblia, que chama essa presença sobre nós, é de fato uma oração no Espírito Santo. Quando acontece uma oração no Espírito. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho, quando vier na sua glória, nos seus santos anjos, né? Lucas 9, 26, uma outra citação aqui, Lucas 9, 29, desculpe, irmãos. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Troquei o versículo ali. Lucas 9, 29, e estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus estava orando, e a Bíblia diz que sua roupa ficou branca, e ele começou a brilhar, e ele transfigurou-se, a sua aparência do rosto, sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Isso aconteceu na oração. Lucas 9, 29, na oração, Jesus começou a orar. A presença de Deus é a chave para a oração. Muitos não conseguem aproveitar muito tempo de oração. Para muitos falam assim: pastor, olha, eu me esforço para orar. Eu, na verdade, batalho muito para orar. E é verdade que a disciplina é muito importante. Você tem que bater, às vezes, um ponto firme em alguns momentos para orar. Mas eu quero dizer para você que mais importante que a disciplina é a presença. E se você achar a presença de Deus na tua oração, se na oração você sentir o teu coração molhado pela presença de Deus, você vai embora. Agora, se a tua oração é aquela oração que é da boca para fora, você não para. Você quer fazer oração pintando, chutando bola ou dirigindo um carro sem atenção em sua oração. Bom, se a tua oração não tem um momento que dê certo ali, claro que eu posso orar dirigindo, eu posso orar trabalhando, eu posso orar em qualquer hora, isso é verdade. Mas se a tua oração não for cheia do Espírito, se você não molhar ela com a presença do Senhor, e aí vem uma coisa que eu aprendi, que eu fiquei assim
assustado com essa frase e eu quero repartir com você. Muitos passam a vida orando a Deus, quando deveriam passar orando com Deus. Muitos passam a vida orando a Deus. Ele olha para o teto e manda chavões e manda frases e manda relações, mas aquilo não tem nada de real. Eu gosto de olhar para o meu relacionamento com a minha filha, acho que a minha esposa faz o mesmo quando a gente olha para a Johanna. Se a Johanna sentasse do meu lado e falasse, e não olhasse os meus olhos, eu acho que eu mudava a minha cadeira de posição. E às vezes a gente faz isso na oração. A gente acha que Deus precisa escutar a palavra, e a gente lança um monte de palavra, um monte de coisa, mas nada daquilo está saindo do coração, só da nossa lista de desejos consumistas. A oração é uma via de duas mãos, uma vai e outra vem. A oração é um diálogo, a oração ela é fresca, ungida pelo Espírito Santo. A oração não tem Deus cronometrando quanto tempo de oração você vai ficar com Ele, para que você se mostre uma pessoa amadurecida. A oração tem só o relacionamento. Quando você está no relacionamento, você nem olha para o relógio. No relacionamento você conversa. O relacionamento você abre teu coração. O relacionamento você dialoga com a pessoa. A oração é um pouco diferente do que eu vejo algumas pessoas colocarem como, se eu ficar X tempo de oração. Olha, é muito bom, X tempo é bom, não é ruim, é uma disciplina. Mas além da disciplina, eu tenho que ter a minha oração cheia do Espírito. Ela tem que vir gostosa, ela tem que vir como fruto do relacionamento. Ela tem que vir não da prática, de cronometrar, ainda falta 2 minutos, o que mais eu vou orar? Não, isso não é relacionamento. A oração é aquilo que me leva a orar no Espírito. Por isso que Judas 1,20 diz: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, orando, Judas 1,20 diz, orando no Espírito. Efésios 6,18 diz, a oração e a súplica no Espírito. Judas diz, orando no Espírito. E Efésios diz, oração e súplica no Espírito. 1 Coríntios 14,4 diz isso: o que fala em língua estranha, desconhecida, edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que fala língua estranha, edifica a si mesmo. Falar línguas estranhas é uma ótima maneira de você atrair a presença de Deus, porque fala de mistérios. A Bíblia diz isso. É o único dom na Bíblia que fala que é para edificação pessoal. Todos os outros dons é para a igreja. Cura é para a igreja. Expulsar demônio é para libertar as pessoas. Oração é para a igreja. Mas orar no Espírito Santo, quando você está cheio, quando o dom de línguas vem. Eu nasci numa igreja tradicional. E na igreja tradicional, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até um dia que eu fui num culto bem gostoso, pentecostal. Um pessoal lá estava louvando a Deus, e eu sentia a gloriosa presença do Espírito Santo. De uma forma, daquele jeito, pela primeira vez, eu senti um fogo vindo. E eu estava sentado lá no fundo. A igreja estava cheia de gente, eu acabei sentando lá no fundo. E o pessoal estava cantando e louvando. E eu me lembro que eu cheguei naquele lugar e eu vi o pessoal cantando e aquilo me espantou. E eu vi o pessoal de braço erguido, não tinha erguido meu braço. Aí eu ergui meu braço um pouquinho para ver como era. E quando eu ergui um pouquinho para ver como era, veio um fogo no meu braço. Eu disse, isso aqui é real. Aí eu peguei e falei, mas se eu ergui um pouquinho, aconteceu isso, o que acontece se eu erguer todo? Aí eu ergui todo. Aí começou a vir um calor, eu falei, a presença de Deus é real, amém? Aí eu falei, o que acontece se eu erguer os dois? Aí eu ergui os dois. Aí eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha sentido a presença do Espírito Santo, não daquele jeito. Aí eu chorei. Aí tinha um pessoal lá orando uns pelos outros, e tinha um senhor que colocava as mãos junto com outros,
E conforme ele colocava as mãos nas pessoas, tinha um arrepio e vinha, e as pessoas começavam a chorar, e de repente começavam a falar de uma outra língua. Eu falei, o que é isso? Eu disse, isso é oração em outras línguas. Aí eu disse, eu gostaria tanto, mas olhei o tamanho da fila, falei, não vai dar, muita gente. Aí a esposa do rapaz que estava orando conhecia a minha família, falou, vem aqui que eu vou te pegar. E pegou e me levou até ele. Ele disse, ora por ele. A esposa tem esse negócio, né? E eu olhei para aquela filha enorme. Ele disse, é Deus o negócio. Aí ele veio e colocou a mão sobre mim e falou, olha, eu vou colocar a mão sobre você e eu vou orar, ele disse. E ele pôs a mão sobre mim e eu chorava. E aquele fogo descendo, mas eu era batista. Eu tinha travas dentro de mim. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Ele falou, fala o que vier ao seu coração. Eu falei, mas não vou falar mesmo. Eu lá, batista, cara. Batista para falar alguma coisa, tem que ter comprovação de 2 anjos e um querubim. Mais ou menos isso. Falei, não vou falar não. Aí ele viu que eu estava relutando, ele falou assim, filho, vai para cá. Aí eu aprendi uma coisa, que eu acho lindo o Espírito Santo, ele não arromba o coração de ninguém, filho. Ele só vem para aquele que deseja e quer. E aquela hora eu peguei, olhei e falei, ele falou, vai para casa, e lá na tua casa vai acontecer, no momento de Deus. Eu falei, então tá ótimo. E eu fui para casa. E aí eu me lembro que eu era adolescente ainda, e minha mãe me chamou para um copo de leite com café e um pão desse tamanho, que comprava a famosa bengala, que era assim. Dava para a família, mas 1/3 do pão com certeza era meu. Ou metade. E ela preparou um sanduíche, eu cheguei correndo do vôlei, do futebol, que eu estava jogando com os meus amigos, e eu corri, e eu peguei o pão, pus na boca, mordi. Quando eu travei o dente, eu já fui orando, falei, Deus, porque tem oração assim, né? A oração, né? Abençoa a comida que está no meu ventre, né? Você está com tanta fome, né? Essas orações que são só rezas, né? Que a gente faz. Ora rápido, hein? Porque é o almoço, hein? Então pede para outro orar, mano. Né? Ora, você tem que orar sincero. Você não precisa orar demorado, meio na hora do almoço, mas ora sincero. Tem que abaixar a sua cabeça, abaixa com seriedade. Se for para fazer reza, você errou. Você pode falar 3 frases, mas tem que falar sincero. Senão você não fala. E aí eu abaixei minha cabeça ali, mordi o pão, que eu mordi o pão, já fazendo a oração assim, já orando com o pão mordendo. Escutei a voz, você me chama de pai, mas você não se relaciona comigo como seu pai. Você me chama de pai, mas você não se relaciona comigo como teu pai. Aquilo me quebrou. A voz veio audível e veio do céu. Aquilo me arrebentou por dentro. Eu disse, meu Deus, eu não te conheço. E a primeira coisa que eu fiz foi me arrepender. Disse, perdoa, Senhor, porque eu não sei mesmo quem o Senhor é. Eu não sei. Agora, que isso? Escutei uma voz. A presença estava ali, eu não sabia. A presença estava ali, eu não tinha visto. A presença de Deus estava ali, e aquilo só foi tocado porque Ele rompeu. Ele rompeu. Ele rompeu com uma voz para me salvar, para me ajudar. Aí, nem terminei a mordida, o pão ficou lá. E conforme eu fui me arrependendo dos meus pecados, aquele fogo inundou meu coração, inundou meu corpo. E eu estava sentado e chorava, e as lágrimas vinham. E aquela presença vinha, eu ergui minha mão, chorei 20 minutos.
Olhei no relógio, 20, falei, Senhor, não vai embora. Não vai embora. E novamente eu senti o fogo vir sobre mim. E encheu o meu corpo, encheu minha vida. E eu disparei a falar em outras línguas. E fiquei mais cerca de 20 minutos. E quando eu vi que o Espírito Santo estava indo, eu disse, Senhor, por favor, pela última vez não vá. Pelo menos agora, fique mais uma vez. E mais uma vez ele desceu. E eu falei em línguas durante 1 hora. Aquela hora de Deus, aquele momento de Deus, aquela presença de Deus. E eu comecei a falar em outras línguas, e eu comecei a perceber que essas línguas que falamos, cheio do Espírito Santo, são línguas que falam do mistério, que o diabo não pode entender, mas os mistérios de Deus começam a acontecer em sua vida. Os mistérios de Deus começam a acontecer. Quando você começa a falar em outras línguas, quando você diz, Sheia kai mo serei me dá la casa me siro me dai, em dias tira faz sorei me cala mas, oreshira me cala mas o de siro me dei. O Senhor acabou de colocar no meu coração, assim diz o Senhor, nesses dias, muitos correm de um lado para o outro, buscando a minha presença, porém, assim diz o Senhor, eis que a minha presença está aqui nessa noite, acessível a todos aqueles que me buscam. A presença dEle, a unção dEle. Cheira caramaço de Ciro me dá. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, diz a Bíblia. Você quer edificar a si mesmo? Começa a falar em outras línguas. Há pessoas talvez que não falem simplesmente porque não abriram a boca, porque já foi ministrado. Isso, a Bíblia diz, é um presente. Vai lá para o teu quarto e diz, Senhor, eu estou aqui. E começa a adorá-lo. Porque se você já recebeu a unção, se você é lavado o sangue do Cordeiro, esse dom está disponível para você essa noite. A Bíblia diz que se vós, sendo maus, podeis dar boas coisas aos vossos filhos, e quando o filho pedir pedra, não, pedir pão não dará pedra, e pedir então peixe não dará serpente, quanto mais eu não vos darei o Espírito Santo, diz o Senhor. Então é disponível. E quando você está orando a Deus, quem sabe você deva pegar um pedaço de papel e caneta, porque Deus vai começar a conversar com você. Talvez Ele te lembre dos seus projetos e comece a te dar pistas. Talvez Ele te lembre de ideias criativas. Talvez Ele te lembre de um texto bíblico. Talvez Ele te lembre de um dia em que o Espírito Santo te enchia, que te tocava e que mexia com você e você tinha esquecido. O momento de oração é um momento em que há um diálogo com Deus, não é para você falar sem parar, mas é para você conversar. Talvez o diálogo com Deus, Ele lembre você de uma viagem que você tem que fazer com sua esposa. Talvez um diálogo com Deus, Ele te lembre de um momento gostoso que você prometeu a passar com o seu esposo. Porque é diálogo, é conversa. É Deus, e você vai ficar muito mais rico com a presença dEle. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, nós temos ali a adoração. Mateus 6:9, o Pai Nosso, ele começa com a adoração. Derek Price falou que se temos 10 minutos para orar, deveríamos gastar 8 em adoração. Porque se você entenda esse princípio, olhe para mim um pouquinho, querido, olhe para mim isso, entenda esse princípio. Se Deus não estiver ali, na hora com você, digo, não, Ele está em todo lugar, mas se Ele não estiver ali, a unção dEle estiver ali, o poder dEle não estiver ali, se a glória dEle não estiver ali, se a unção, se a presença, se o fogo dEle não estiver ali, a tua oração vai ser o quê? Por que devemos orar o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso começa com palavras-chave: Pai, santificado, venha o teu reino, e só daí que você pode pedir.
Se Deus não está no relacionamento íntimo de pai, se você não separa o nome dEle, se você não diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha, Senhor, nesse culto, esteja nesse culto, as nossas orações pouco valem. Se a presença dEle não tiver, nós podemos pouco. Então, nós tivemos aí um tempo com o pessoal da igreja, da equipe de louvor. E na equipe de louvor, nós passamos 1 hora orando a Deus, a oração do Pai Nosso. E foi muito legal, porque nós falamos, agora vamos colocar Deus como Pai. E começamos a invocar Deus como Pai. Depois a gente falava, santificado seja o teu nome. E aí então nós passamos 10 minutos só santificando o nome do Senhor. Aí depois começamos a orar pelo reino, pela igreja, pelos ministérios. Ainda não era nada para nós. E começamos a ministrar, e aí depois sim vinham os pedidos, aí depois vinha o perdão aos nossos irmãos, e assim foi. Quando olhamos, tinha ido 1 hora. O pessoal da equipe de louvor falou, pastor, que gostoso foi orar. Adoração. Bill Johnson falou, devo adorar aquele que é maior que as minhas necessidades. Eu devo adorar aquele que é maior que as minhas necessidades. Ele é mais poderoso, Ele é tremendo, Ele é extraordinário. E começamos a adorá-lo, porque se Ele estiver presente, nossos pedidos serão atendidos. Quarto lugar, tire férias. Ah, pastor, quer dizer que nós devemos viajar? Não, férias em qualquer lugar. Quando você estiver muito estressado, que você percebe que a coisa não está boa, tire férias de 5 minutos. Pare ali na sua mesa, diga, olha, eu vou sentar aqui só para ser alvo do amor de Deus, aleluia. Pai, eu estou aqui porque Tu me amas, aleluia. Tire férias de 5 minutos. Quando você percebe que o teu dia não está legal, tire férias de 5 minutos. 5 pode ser 7, como pode ser 3. 5 pode ser 10 minutos, como pode ser 2. Mas para um pouco. Quando você percebe que você não está bem, para e diz, Senhor, olha só, não estou bem não, eu vou tirar férias, e eu vou passar esse tempo aqui, eu vou desligar o celular, pedir para minha secretária mudar as ligações, ou eu vou colocar o meu celular aqui no modo avião, eu vou tirar 5 minutos, e eu vou louvar o Teu nome. Ó, Senhor, tire férias. Tire férias. Tire férias. E aquela malignidade que está lutando contra você, aquele espírito maligno, aquela luta quando vê a glória do Senhor, a presença do Senhor, não vai querer ficar mais perto de você. Tire férias. Fale, Senhor, eu sou alvo do Teu amor. Tem dois sentimentos básicos na Bíblia, um chamado amor, outro chamado medo. E a Bíblia diz que quem mergulha no amor, lança fora o medo. São 2 sentimentos básicos que nós temos. Quem mergulha no amor, lança fora o medo. Eu lembro de um tempo que eu fui tirar férias com o pessoal da minha casa, e nós fomos até uma lagoa, e eu me lembro que tinha uma casa ali, essa tipo estilo casa de Tarzan, casa em cima da árvore, e eu subi, e eu fui passar um tempo com Deus, vendo o pôr do sol, coisa mais linda. E eu comecei a buscar o Senhor, e eu senti a glória de Deus, muito gostoso. Foi tão gostoso, foi tão bom passar aquele tempo com Deus. E aí eu lembro que aquela noite, naquela pousada, Deus me visitou e falou para mim sobre a vida do meu irmão Magno, que estava aqui passando uma crise, um momento difícil, ele na família, e Deus me revelou e falou assim, ora pelo teu irmão, assim, assim, assado está acontecendo. Eu levantei, orei por ele, depois falei com ele, falei, Magno, tal hora, tal lugar, o que está acontecendo? Ele falou, tal coisa estava acontecendo, horrível, tal coisa, uma briga contra a filha dele. James, você não sabe o que eu passei. Eu falei, eu sei, eu estava orando, Deus me mostrou o horário e o dia, não foi? Ele falou, foi. Quando você começa a adorá-lo, quando você começa a tirar férias com Ele, porque às vezes a gente pensa em férias, que é o lugar para você ir numa rede e só ir beber um suco de laranja, quando na verdade férias
também deve elevar o seu espírito a estar mais perto de Deus. Não se tira férias de Deus, mas se tira férias com Deus. Em último lugar, aliás, Bíblia. Ora a Bíblia diz, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Eu quero pegar essa frase, a Bíblia se discerne espiritualmente. Você não entende nada quase da Bíblia, se você não tiver um entendimento espiritual. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para se encher da palavra de Deus. A Bíblia diz em João 14, Ele, o Espírito Santo, vos ensinará e vos fará lembrar. Leia a Bíblia até que Ele fale com você, e quando Ele falar com você, para. Eu gosto de ler muito, por exemplo, quando você está com algum problema, leia os Salmos. Você está lendo os Salmos, de repente tem um versículo, uau, Ele começa a falar com você, medite. Pare um pouco no que Ele está falando. Pare um pouquinho naquilo que Ele está mexendo com você. Você está lendo a Bíblia na sua leitura dinâmica e ali de repente um texto sobressai. Para, Deus está querendo falar com você, então escute. A Bíblia diz que, Mateus 4,4, que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso traz vida para você, vida. E agora sim, por último, a comunhão com o corpo de Cristo. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, a comunhão com o corpo, ela é muito importante. A Bíblia diz, não deixemos a nossa congregação. A unção em casa é muito bom. Você faz um culto em casa, você canta, você louva, é muito bom, mas não substitui a comunhão na igreja. Começa a ficar vindo sem a igreja para você ver. Como é que você fica bem mais frio? Ou piores coisas. Começa a deixar de vir à igreja. Começa a deixar de se importar com os irmãos. Começa a deixar de esquecer, né, seu pastor, seus queridos. Você começa a ficar frio no coração. Porque nós precisamos uns dos outros. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz, não é que eu preciso de você? Eu preciso de você. Agora olhe para a pessoa que está atrás de você. Do lado é fácil, né? Tem o marido, esposa, tão fácil. Pega na bochechinha do seu irmão na frente e diz, eu preciso de você, bonito. Pastor, acho que eu não preciso mais vir no culto não, porque em casa a gente canta, a glória desce. Bom, desce, mas ela desce numa lâmina de vidro. Desce. Agora, para você reter a glória de Deus, é derramada no corpo. Porque eu e você somos um pedacinho de vidro. Agora, quando você junta tudo, aí forma uma bacia, amém? A bacia, essa sim, retém a glória de Deus, né? Recebe a glória, e vem glória, e cabe glória. Na verdade, você vem na igreja, o irmão vem e te abençoa com um abraço, outro vem e te abençoa com louvor, outro vem e te abençoa com uma palavra, outro vem e te abençoa com um sorriso. Você sai daqui não com a tua bênção, mas com a bênção que Deus repartiu com todo mundo. Você não sai só com a tua bênção, mas com a bênção que Deus repartiu com todos. E aí, isso é extraordinário. Lembre-se, os dons da graça de Deus, os dons são de graça, mas a maturidade vai custar tudo de você. Os dons são de graça, nós recebemos dons, mas a maturidade vai custar tudo de você. Quando João Batista, eu vou terminar com isso, quando João Batista, ele foi batizar Jesus, ele olhou para Jesus e disse assim, Senhor, eu preciso ser batizado por Ti. Eu preciso. E o Senhor vem a mim, porque ele tinha visto que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo.
Ele tinha visto que o Espírito Santo ia batizar o pessoal. E ele olhou e disse: tu tens algo que eu preciso. Eu preciso. É muito ruim, irmãos, quando você está em um culto que você acha que você não precisa. Mas é maravilhoso quando você está no culto e você crê que você precisa. E você busca. João olhou para Cristo e disse: Senhor, 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 eu preciso desse toque. Eu preciso que o Senhor tem. Jesus falou: não, tudo bem, mas deixa agora. Que agora convém que seja assim. Mas na verdade João Batista estava vendo o quê? Ali no primeiro batismo, Deus abre o céu e abençoa seu filho, mas para frente, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, e para frente os dons vieram, os milagres vieram. Nós queremos os milagres, mas não queremos esse momento com o Pai. É esse momento com o Pai é que produz os milagres. É esse momento de comunhão que Jesus tinha, que quando ele precisava, ele subia no monte. É isso que produz os milagres em nossa vida. É isso que mexe. Meltari, na década de 60, a Bíblia diz ali, uma igreja simples, eles começaram a orar de tal força, tão firmemente, que a história conta que os irmãos começaram a sentir um vento entrando dentro da igreja, e um fogo que inundou, e foi tão grande a sensação do fogo, e a visão do fogo, que as pessoas do lugar, da vila em que estava essa igreja, começaram a apertar o botão do corpo de bombeiro, dizendo: está pegando fogo lá. E o corpo de bombeiro chegou à porta, mas o que tinha era o fogo da presença de Deus. John Wesley, em 1739, numa reunião com George Whitefield, ele estava orando e disse que a unção de Deus foi tão grande no lugar, que as pessoas começaram a cair com o poder de Deus, a unção de Deus veio, outras pessoas caíram no temor. A Bíblia diz que a presença de Deus aconteceu quando eles começaram a buscar ao Senhor. William Seymour, que é do avivamento Azusa, ele pregava muitas vezes de joelho naquele avivamento. Ele começou a invocar o nome do Senhor, e ele começou a dizer que Deus estava naquele lugar, e as pessoas começaram a ser cheias e tocadas pelo Espírito Santo, de tal maneira que só de passar perto das ruas daquele avivamento, as pessoas estavam se convertendo, sendo cheias do Espírito. Isso ainda está aqui. A unção do Espírito e o poder do Espírito. E eu queria louvar a Deus com você. Quantos querem louvar a Deus juntos nessa noite? Porque o Espírito Santo está aqui. Quantos querem vir até o altar para nós adorarmos ao Senhor? Enquanto a equipe está vindo para cá, nós vamos adorar ao Senhor.